Cheguei! Agora sim! Bom dia, boa tarde, boa noite! Como você está? Está muito bem? Obrigada, obrigada! Seja bem-vindo, bem-vinda! Aê! Então, o tema de hoje da nossa Semana da Autoliderança para Advogados é: pare de reagir e comece a agir. Pare de reagir e comece a agir. Comece a agir. Seja bem-vindo. Parabéns. Fique à vontade. Eu tento aqui fazer algumas coisas. Às vezes dá certo, às vezes não dá, mas a gente vai tentando, né? Tá, ok. Ok. Então vamos lá. Essa semana da autoliderança para advogados, ela foi constituída, concebida, pensada justamente para trazer aos advogados essa visão, essa mentalidade que eles precisam ter a partir de agora. Não sei se você já percebeu, Denilson, mas a gente precisa muito mais do que o conhecimento técnico para a gente performar na nossa vida. Sejamos médicos, advogados, dentistas, garis. Imagina um gari, esses dias eu tava vendo o gari vindo recolher o lixo na rua e, gente, ele precisa ter uma inteligência emocional para lidar com esse tipo de trabalho que é gigantesca e muitas vezes ele não se dá conta, né, de que precisa ter esse conhecimento de quem é ele, de como ele trabalha no processo, de que tipo de pensamento ele tem. Ah, Fernanda, mas é só um gari, ele vai recolher o lixo. Sim, só que ele está limpando uma cidade, ele está conservando uma cidade, para que a gente possa exercer as nossas atividades corriqueiras. Muitos garis já fizeram greve, já ensaiaram fazer greve, e a gente viu exatamente o que acontece quando a gente não tem esse serviço que é essencial, né? E aí a gente vê eles no meio da rua, no meio dessa pandemia, nessa correria, a gente fica olhando e fala, caramba, precisa realmente ter uma mentalidade de vencedor, uma mentalidade de crescimento mesmo, sabe? De enxergar além de si mesmo, de enxergar que o trabalho dele é importante. Muitas pessoas não valorizam, mas esse é um trabalho de suma importância, né? Porque você não quer ir lá pegar o seu lixo e levar para o lugar apropriado. Ao contrário, eu vejo que pessoas ficam jogando o lixo, não sei se você já viu isso, em transporte público a gente vê com mais facilidade. Às vezes eu estou andando de trem e aí eu vejo ali a pessoa acabou de comer alguma coisa. Comeu alguma coisa, ela amassa o papel, aí ela coloca no colo, ela olha para um lado e joga para o outro. Como se esse olhar para o lado e jogar para o outro fosse disfarçar o que ela estava fazendo ali na hora. Esse tipo de pessoa é o tipo de pessoa que oculta tudo o que ele faz de errado e não assume responsabilidade por nada. Veja, ele está deixando o ambiente onde ele mora, onde ele transita, sujo, inadequado. E aí depois, quando as coisas acontecem negativas para ele, ele fala assim, ai, porque ninguém me ajuda, porque o universo não me apoia, ai, porque eu não tenho oportunidade. Pois é, né? Quando você tá fazendo as mínimas coisas, é que você... Do jeito que você faz as mínimas coisas, é da mesma forma que você vai fazer as maiores. Quanto mais mínimas coisas ruins você fizer, mais maiores coisas ruins você vai fazer também. Não tem como, né? Nós estamos o tempo inteiro em nós e com nós mesmos. Então, assim, não tem como você me dizer que você é essa pessoa que joga o papel na rua, ou no trem, ou no ônibus, e que você é super limpo e ético na sua vida. Isso é um sinal de falta de ética. Para você que está fazendo o ato, pode não parecer, porque você é hipócrita.
Mas esse é um sinal claro de falta de ética, porque você pensa em você e em se desfazer daquilo, mas você não pensa no redor, na coletividade. Aliás, você nem pensa em você também, né? Porque se você pensasse em você efetivamente, você não ia querer ficar num ambiente sujo, num ambiente imundo, né? Então, sim, a autoliderança para advogados, ela vem justamente para a gente perceber o quanto as nossas atitudes diárias, conscientes ou inconscientes, tornam quem nós somos, transformam quem nós somos. Então, quanto de nós empenhamos no nosso dia a dia? Essa aula de hoje, que é pare de reagir e comece a agir, ela vem justamente ao encontro desse ponto. Não sei se você já percebeu, mas na sua vida, quem é mãe, acontece com mais facilidade, quem é casado, quem tem relacionamento ou quem quer agradar, a gente acaba vivendo mais a vida do outro em função do sentido do outro do que a nossa própria vida. A gente começa mais a fazer pelo outro do que pela gente. E aí, quando o filho sai de casa e vai viver a vida dele, a mãe sofre do ninho vazio, da síndrome do ninho vazio. Por quê? Porque ela não sabe quem ela é mais no movimento da vida. Ela era mãe, agora ela está desempregada, né? Então ela não sabe mais quem ela é. Por que ela não sabe mais? Porque a identidade dela, ela ocultou a identidade, ela perdeu a identidade dela, dia a dia ela foi perdendo a própria identidade. Por que isso aconteceu, né? Tanto assim com ela, ao ponto da gente ter uma síndrome que chama síndrome do ninho vazio, né? Por que isso aconteceu? Justamente porque reiteradamente a gente viveu numa sociedade machista, patriarcal, na qual a mãe tem que viver em função do filho e criar o filho e ser devotada pelo filho é fazer tudo por ele, é ajudá-lo em todos os sentidos, é abrir mão da própria vida, da própria identidade, porque senão ele não vai te amar tanto, porque senão seu marido vai achar que você não é a melhor mãe. Porque senão a igreja vai achar também, a sociedade, meu Deus, aquela mãe que trabalha. Eu sigo algumas pessoas aqui, algumas mulheres que são maravilhosas, e elas recebem o tempo inteiro na caixinha de perguntas dela: nossa, mas como é que você faz para cuidar da casa, cuidar dos filhos, né? E ainda trabalhar, assim, quem cuida dos seus filhos quando você está aqui trabalhando, né? E um homem, pai, ele não recebe esse tipo de informação, esse tipo de pergunta, né? Esse tipo de questionamento. Ninguém chega para um pai numa reunião importante de empresa e fala assim: nossa, você tá aqui, mas quem tá cuidando do seu filho? Quem tá fazendo homeschooling com ele, né? Se você tá aqui agora nessa reunião. Ninguém faz isso para um homem, né? Diferente fazem com as mulheres. E pior, muitas mulheres reiteram isso e acham normal, normalizam isso. E quando você normaliza, você institucionaliza. E se você institucionalizar, é porque é para ser. Entendeu? E não é para ser. A gente precisa romper isso, o patriarcado, romper essa sociedade que a gente vive do machismo estrutural na veia. A gente precisa colocar as mulheres para trabalhar e os pais para serem pais. Então o homem, ele é pai, ele precisa lavar a louça tanto quanto a mulher que é mãe. Ele precisa fazer o homeschooling com o filho tanto quanto a mãe que tá ali. Ele precisa fazer. Por quê? Porque o rebento é dele também, né? O filho é dele também, né? E a importância do trabalho dele é tão quanto a importância do trabalho da mãe. Entendeu? Por que eu tô falando isso? Porque se você parar para pensar, a gente tá falando de mentalidade, e eu dei o exemplo do rapazinho que joga o lixo no trem, disfarçadamente, ele finge que nem foi ele, e ele joga um pouquinho mais longe dele mesmo, né? Ele faz isso e a gente vai observar que é no dia a dia que a gente faz também. Então, você, advogado, recebe o seu cliente agora e você está recebendo esse seu cliente, mas não está muito afim de conversar com ele. E aí, o que você faz?
você atende ele de qualquer forma. Por quê? Porque esse caso aí já é caso ganho, então eu não preciso nem conversar muito com ele. Você acha isso na sua cabeça, que você não precisa se empenhar naquele cliente. Mas cada cliente é único. Cada cliente é um universo em si. Para aquele cliente, aquele caso é único, é específico. Aquele caso é o caso da vida dele. É o direito da vida dele. E quando a gente esquece isso, quando a gente banaliza isso, a gente normaliza, a gente institucionaliza e aí a gente faz todo dia, a gente faz reiteradamente. Então eu conheço advogados que selecionam os clientes pela carteira. Esse cliente vai ter um atendimento Prime, esse cliente vai ter um atendimento qualquer um. Cuidado se você faz isso, porque o cliente qualquer um muitas vezes vai te valorizar muito mais do que o cliente Prime. O cliente Prime está tão acostumado a ser Prime que para ele você não é nada, você é o banal dele. E aí você acaba desperdiçando um cliente que seria menor, né, teria um menor potencial, você acaba desperdiçando um excelente cliente porque você foi arrogante ao ponto de querer selecionar as pessoas pela carteira delas. Fernanda, eu não entendi. Hoje há um movimento da gente ter um over delivery. Essa pandemia, essa quarentena, o over delivery ele é algo que já é concreto na sociedade desde sempre. Desde sempre, aquela pessoa que supera a expectativa do seu cliente está praticando o over delivery, ou seja, você entrega mais do que a pessoa pagou, mais do que a pessoa esperava, tá? Esse é o over delivery. E aí a gente tem na nossa sociedade as pessoas que vivem, né, de entregar o over delivery. Você vê que tem empresas que vivem de entregar o over delivery. E aí elas entregam esse over delivery, que é entregar a mais para o seu cliente com maior facilidade. Elas vão lá e entregam a mais. Então você contratou, o seu cliente te contratou e houve um movimento na ação dele, você vai lá e responde para ele, olha, você manda uma mensagem para ele, olha, houve esse movimento, agora a gente vai ter essa informação. Você vai lá e ultrapassa a expectativa dele, porque ele imaginou que você fosse ligar para ele só quando houvesse audiência. Mas na verdade não, você ligou antes, né? Você ligou para falar uma movimentação. O que é difícil a gente fazer isso, tudo bem, Ju? O que é difícil, tudo bem, Rafael? O que é difícil a gente fazer isso é quando a gente tá... É difícil a gente fazer isso quando a gente está no nosso dia a dia com uma carteira volumosa de clientes. Mas eu falo para vocês o seguinte, principalmente vocês que estão começando agora, coloca na sua agenda, determina na sua agenda o dia do cliente. Então, nesse dia do cliente, você vai estipular lá, olha, hoje é o dia do cliente. Então, o que eu faço no dia do cliente? Eu vejo se é aniversário, eu mando cartão de aniversário. Eu vejo se tem alguma movimentação, eu entro em contato com ele. Eu entro em contato com ele para saber se ele tá bem aqui nessa pós-pandemia. Então, assim, gente, se você fizer um quadro, né, de horário, lembra que tempo é prioridade, intenção e interesse. Se você tiver interesse, intenção e prioridade, você consegue achar o tempo necessário para fazer o que precisa ser feito. Então, quando a pessoa fala assim, não tenho tempo, né? Eu já olho para ela torto, porque, gente, tempo você faz. Você tá se ocupando, aí você precisa olhar mais profundamente, porque às vezes até é uma questão psicológica mesmo, né? Você tá querendo se ocupar demais. E quando a gente se ocupa demais, a gente está ocultando alguma coisa ruim que a gente não quer lidar ou que a gente não sabe lidar. Então aí eu recomendo que você procure até um psicólogo para identificar isso. Primeiro faça, né, o tal diário de sentir que eu sempre passo para vocês e depois olha para vocês poderem observar melhor. A Juliana tá falando que é bom mesmo ligar para os clientes porque eles pensam que a gente abandonou. Eu recebo ligação sempre, assim, sempre. De clientes novos
querendo que eu olhe os processos antigos de outros advogados, porque ele acha que o advogado abandonou, porque o advogado nunca ligou para ele, né? Nunca ligou, nunca, nunca, nunca. E a gente sabe que tem vara que demora mesmo, então tem vara que a audiência é ad eterno, né? Não vai ter audiência, a audiência vai levar 10 anos. Então, se você é aquele advogado que só fala com o seu cliente na audiência, para informar sobre a audiência, ou para pedir algo que esteja, né, necessitando do processo, você pode estar perdendo aí uma grande oportunidade de ficar no radar do seu cliente. Quando você liga para o seu cliente para poder falar com ele, você tem a chance de ter o resultado que você precisa, a chance de ter o resultado que você precisa ter desempenhado ali, desenvolvido. Então, o ideal é que sim, você encontre um tempo, faça uma janela de tempo, né? Congele na sua agenda um período de tempo, aí você decide se vai ser sexta-feira, segunda, quinta, 1 hora, 2 horas, sabe? De 15 em 15 dias você liga para os seus clientes, uma vez por mês. Não precisa ligar todo dia também, tá? Você não vai virar a melhor amiga do seu cliente, mas uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses para aquele cliente. Você tem uma carteira gigantesca e trabalha sozinha? No meu caso, eu tenho uma carteira grande e eu trabalho sozinha. Então o que eu faço? A cada 2 meses eu ligo para aquele cliente. Por quê? Porque aí eu me mantenho no radar dele. E eu vou contar um segredo. Toda vez que eu ligo para o meu cliente, eu liguei para 10 clientes. Você não acredita no milagre que acontece. Eu liguei para 10 clientes para conversar, prosear. Por incrível que pareça, 2, 3, 1, sempre me indica alguém naquela semana. Sempre tem um amigo do primo, do colega, do tio que tá precisando de advogado. Você acredita? Então, assim, gente, é dar e receber, dar e receber, dar e receber. Uma orientação tão simples que ninguém me deu na minha infância, né, como advogada, que eu tô entregando hoje para vocês. Então, pratica as coisas que a gente fala, porque a vida de vocês muda quando a gente começa a praticar. Aprendeu, praticou, aprendeu, praticou, aprendeu, praticou, aprendeu, praticou. Se não, sabe para que serve? Para nada. Senão não serve pra nada. Eu tô aqui de blá 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 e você tá aqui passando tempo. Eu não sou uma casa de entretenimento. Apesar de contar piada, apesar de fazer bobagem também, eu não sou uma casa de entretenimento. Eu sou uma escola, né? Eu sou uma casa de educação, de transformação, de edificação. Então é isso que eu quero, tá? Eu quero que você ouça e pratique. Até pra você depois vir me desmentir, né? Falar, Fernanda, você tá errada. Você falou aquilo, mas aquilo é bobagem. Vem falar, vem. Mas você só vai poder falar se você praticar. Se não praticar, não vai poder falar, tá bom? Então pratica. Aí a Juliana tá falando assim, eu tô praticando agora a escrita terapêutica, até comprei um caderno. Perfeito, Ju. Eu faço nos meus diários normais, tá? Ou seja, eu pego uma agenda do mês, do ano e escrevo ali no meu, eu faço diário. Então, que bom que você já iniciou, porque aí o processo já começa agora em você. É você identificar quais são os seus padrões mentais para você decidir conscientemente se você quer permanecer com eles ou não. Quando a gente decide conscientemente permanecer com eles, a gente vai ter muito alívio. Porque eu vou parar de reclamar daquela dor, porque aquela dor eu escolhi ter. Então eu vou parar de reclamar. Ela só vai doer. Ela não vai doer e encher o saco, sabe? Porque quando a gente fica reclamando, a gente tá colocando um peso a mais sobre uma coisa que já é ruim. Então assim, hoje você tem um padrão que você não gosta. Olha, nossa, mas todo dia eu tô chata, todo dia eu tô assim, todo dia tá... Ah, mas não quero mudar não, decidi que eu sou assim, não vou mudar, eu tenho marido, eu tenho uma família que me ama, eu tenho isso, não vou mudar não, ok? Então agora você vai parar de reclamar, isso já não é mais um problema, entendeu? Não é mais um problema. Se pra você tá bom assim, amém. Se pra você não está bom assim, nossa, eu não sabia que eu era assim. Ah, não, eu não quero ser assim não, eu quero ser assado. Agora você tem ferramentas para levantar e mudar. Agora você tem condições de levantar e falar, não, chega, basta, acabou. Fernanda, vamos mudar. Então vamos mudar. Aí você tem chance de mudar.
Se você não fizer por você, não há Cristo que faça. Não há Cristo que faça. Tem lá na Bíblia, né, que ele fez um milagre. O cara era tetraplégico. Ele foi lá e curou o cara e falou, levanta e anda. Ele não falou, olha, apoia aqui em mim, vamos ver se deu certo. Já pensou Jesus virando e falou assim, ai amigo, eu acho que eu fiz um milagre, eu acho, vamos testar, vamos ver. Não, ele falou, filho, ó, minha parte, meu poder, eu fiz. Então agora é contigo. Então levanta e anda. Aí ele foi lá e, levantou e andou. Então, ele fez a parte dele, entregou o ouro, entregou o milagre. O outro pode receber esse milagre ou pode rechaçar o milagre. A decisão é nossa. Sempre é nossa. Ah, mas as circunstâncias. Ah, mas as influências. Mas é sempre decisão sua. Você decide. Vai ser fácil o próximo passo? Não. Quem disse que ia ser fácil? Jesus não falou, levanta que vai ser bem fácil agora, hein? Que fácil. Jesus não falou isso, ele falou, levanta e anda. Aí a pessoa escolhe. Ela pode ficar ali, não, eu tô com medo, muito medo. Ou ela pode falar, não, deixa eu ver, deixa eu levantar. Deixa eu ir com medo mesmo, porque também podia não ter funcionado, né? Podia não ter funcionado, mas ele arriscou. Entendeu? Ele arriscou. E aí ele foi lá e andou, tá? E aí a gente fala, quando a Juliana fala assim, eu fico muito feliz. E quando você me perguntou, Ju, sobre a escrita terapêutica, eu fiz já um vídeo pra você, inclusive, tá? Ele já tá no forno e tá pronto pra vir pro ar. Eu vou colocar ele no ar em breve já, tá bom? Mas aí quando você vê lá o escrita terapêutica é pra você o vídeo. Então, assim, é falta de desejo e não de tempo, como você muito bem colocou na outra live. A gente, fica muito claro se a gente tá com vontade ou não de fazer alguma coisa quando a gente usa a desculpa do tempo, né? Fica muito claro quando a gente arruma um novo namorado. Quando a gente arruma uma nova namorada. Fica muito claro, muito claro. Por que fica muito claro? Porque na hora que você fala, eu não tenho tempo pra sair com os amigos, eu não tenho tempo pra fazer um esporte, eu não tenho tempo pra ler um livro, eu não tenho tempo, como eu sou ocupada, meu Deus, eu sou muito ocupada, eu não tenho tempo. Aí você começa a arrumar um novo crush, você tá ali namorandinho, aí que o tempo aparece pra mandar mensagem com nada, pra mandar imagem, nudes, pra mandar nudes. Aparece o tempo para você falar, para você ligar. E olha que aparece o tempo milagrosamente. Por que aparece? Justamente por isso, porque tempo é desejo, tempo é vontade, tempo é interesse, é intenção. Então é isso que a gente tem que fazer. A reatividade, ela acontece, e aí a gente entra efetivamente aqui, a reatividade, ela acontece porque o nosso ego, ele tem algum tipo de ganho em ser reativo. Ou é o medo da exposição, o medo da inovação, o medo de fazer algo desconhecido, né? Ou é o conforto, ou medo de perder aquele meio social, né? Então, ou é o conforto de estar conforme. Numa das aulas anteriores, eu falei com vocês sobre o conformar, eu me conformo, ou seja, eu entro na forma que há ali. Hoje eu tô bebendo água nesse copo azul. Durante os outros dias eu tomei água num copo verde maior. Tanto o copo azul quanto o copo verde maior, ambos servem para colocar líquido dentro e beber, né? Se você tá numa mesa que não tem nada, você até faz de lixinho depois que você bebeu, você joga sujeirinha dentro do copo, porque você não vai usar ele e vai pôr para lavar. Diariamente o copo serve para beber. Você enche de alguma coisa e bebe.
Ambos estão servindo para beber a água que eu estou bebendo agora. Essa hora da manhã tem que ser água, né, gente? Porque senão não ia pegar muito bem, né? Então, assim, ambos estão servindo para a mesma utilidade, beber água. Mas a quantidade de água que cabe aqui é menor do que a quantidade de água que cabe naquele outro. Então, a água, ela se conforma, ela cria, ela assume a forma desse copo. Se eu estivesse fazendo aqui uma gelatina e fizesse uma gelatina aqui e uma gelatina naquele copo, vocês iam ver bem a diferença. Então pensa agora na gelatina e pensa nas formas que você entrega, que você coloca a gelatina. Então, quando você coloca a gelatina numa forma maior, cheia daqueles negocinhos, cheia de ondulações, sabe aquela forma da vovó de ondulações? Você coloca ali, ela ganha aquela forma da forma. Quando você coloca numa forma reta, ela ganha aquela forma da forma reta. Ou seja, na vida, a gente se adapta também e a gente ganha forma que é confortável pra gente em algum momento, em alguma situação, em algo que só a gente pode dizer. Então, se hoje eu sou uma pessoa que procuro me inovar o tempo inteiro, estou numa busca constante, eu tenho que enxergar por quê, né, dessa busca constante. Porque até essa inquietação também pode ser uma fuga. Uma fuga de não aceitar a vida que eu tenho, de não me conformar com aquele eu que eu estou produzindo, estou fabricando hoje, e de querer ser um eu outro. Então, tanto o 8 quanto o 80, eles são exatamente questões que a gente precisa olhar para dentro. Então, quando eu estou muito ativa, eu também preciso olhar, porque é a mesma similaridade de quem é muito ocupado, né? Então, quem é muito ocupado está se escondendo do quê? Está fugindo do quê? Quem é muito ativo pode estar também querendo camuflar alguma coisa. Tem o sabotador, que é o hiperrealizador, né? Que é aquela pessoa que fica realizando 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, porque ela precisa se ocupar para não ver o que está acontecendo na vida dela naquele momento. Sabe? Para não pôr luz onde ela não quer ver naquele momento. Então, a escrita terapêutica que a Juliana trouxe aqui, ela é fantástica porque ela fala justamente sobre esse ponto, de você começar a enxergar você mesmo para identificar como é, afinal de contas, que você quer trabalhar com você mesmo. Para você se olhar por dentro e saber como é o nível de pensamento que você tem. Qual é a qualidade de pensamento e sentimento que você anda emanando todos os dias. Lembra quando a gente era criança, que a gente brincava assim, na minha época era Fusca Verde, tá? Se eu ver um Fusca Verde, vai bater em alguém ou vai ganhar alguma coisa, tal. Lembra? Era sempre bobagem, tá? Mas você lembra dessa brincadeira, né? Cada época, cada geração foi mudando. Mas tem a brincadeira da placa do carro. Se eu ver um 7 na placa do carro, meu dia vai ser lindo. Se eu ver isso, se eu ver 2 homens andando de tal roupa. Sempre tem, você lembra, né? Então, lembra que quando a gente brincava disso, a gente sempre via? Sempre aparecia um Fusca Verde, sempre aparecia 2 homens com tais roupas, sempre aparecia a placa do carro que a gente estava procurando, sempre aparecia, lembra? Lembra? Então, esse é o primeiro sinal do universo para você, de que aquilo que você pensa se projeta no universo e por se projetar no universo, ele retorna para você. Parece loucura, mas esse exemplo é o mais bonitinho que a gente tem, o mais clássico que a gente tem, porque a gente brincou disso, todo mundo brincou disso de alguma forma, tá? Então lembra aí na sua cabeça como que era a sua brincadeira, mas você brincou disso na escola, entendeu? Então assim, você pensa em determinada coisa e aquela coisa acontece, aparece para você. Então você pensa, ela aparece, você pensa, ela aparece. Justamente por quê? Porque você acabou de buscar, você ficou atento àquilo.
Então, na primeira aula dessa sequência, a gente falou, eu passei para você o experimento do gorila. Então, naquele experimento do gorila, que você pode ter ido buscar na internet depois para fazer, tudo bem, Nas? Naquele experimento do gorila, você viu que quando você está focado nas pessoas e no número de passes que as pessoas de blusa branca estão passando, você realmente não consegue ver o gorila. Você não consegue ver. Por que você não consegue ver? Porque o seu foco, a sua atenção está justamente naquele ponto que é a camisa branca e que é o número de passes. Ou seja, você não tem só que olhar, né, para a camisa branca. Você tem uma tarefa a mais. Você tem que trazer a informação de quantos passes eles fizeram. Então isso tira a sua atenção, né, do restante do mundo. E aí você consegue olhar com mais clareza para aquilo que te interessa. Para você que mora em apartamento, se você tiver tela na sua janela, olha para fora. Quando você olha para fora e acha um foco lá fora, algo que chama a sua atenção lá fora, para mim geralmente é o pôr do sol ou o nascer do sol. Quando você está olhando lá fora para ver o pôr do sol, por exemplo, a tela desaparece. A tela desaparece, é como se não houvesse mais tela ali. Sabe aquelas telas, né, que ficam nas janelas? Então, assim, por que ela desaparece? É uma ilusão de ótica, é onde você está focando, a sua mente está indo certeira, está indo mira laser naquilo que você focou. Então, quando você está no seu dia a dia, lidando com as suas dificuldades, ou lidando com a sua vida, e aí a cada 2 minutos você fala, é difícil. Depois você fala de novo, mas isso é complicado. Depois você fala de novo, mas isso tá difícil. Depois você fala de novo, mas está mais difícil ainda. Pode ter certeza que para você vai ser muito mais difícil fazer aquilo que você está fazendo. Muito mais difícil. Muito mais difícil. As pessoas hoje estão com uma dificuldade de fazer o homeschooling, de fazer o home office, justamente porque não tem ninguém ali vigiando que ela tem que tomar banho. Tem gente que não tá tomando banho, tem gente que não tá escovando dente. Por quê? Porque não tem ninguém olhando, gente. Eu me arrumo pro outro, eu não me arrumo pra mim, né? O que é um ledo engano, porque você tá mostrando que o outro é mais importante do que você mesmo. E na verdade a gente tinha que se arrumar pra gente, né? Primeiro pra gente. Depois para a sociedade, né? A gente inverte. Então observa quantas palavras você usa no seu dia que são palavras que te põem em baixa performance. Quantas vezes você fala é difícil, tá ruim, tá complicado, tá não sei o quê. Quantas vezes você para e fala isso? Quantas? Né? Dessas quantidades de vezes que você para e fala isso, é a mesma quantidade de vezes que você vai fazer a coisa reiteradamente. Para você sempre vai ser mais difícil. Por quê? Porque você assumiu que é difícil. Né? A Guilmar tá aqui, ela tem uma filha linda. Imagina, é fácil ter filhos? Não. É fácil criar uma menina nessa sociedade estranha que a gente tem, patriarcal? Não. Não é fácil. Mas aí ela vai lá e vai assumir o desafio. Se ela ficar assim, como é difícil criar uma criança, como é difícil ter um filho, como é difícil, como é difícil. Sabe o que vai acontecer? Vai ficar a maternidade horrível para ela, vai ficar pesado. Agora, por outro lado, se ela começar a falar assim, nossa, que maravilha, eu tenho uma menina, eu tenho uma filha, minha filha é linda, ai que bom, nossa filha, você está com dificuldade, vem aqui que eu te ajudo, que não sei o quê. Se mudar a percepção, se mudar a perspectiva, muda todo o ambiente, toda a esfera muda. Então lembra da tela do apartamento? Então você está lá na sua casa, no seu apartamento, tem uma tela, pode ser com grade, com tela, qualquer coisa. Foca alguma coisa lá fora e olha para aquela coisa lá fora. Você vai ver que com o tempo você não enxerga a tela mais. Você só enxerga a coisa lá fora, porque você fala e pensa, você fala e pensa e você pensa diferente, porque você está focando diferente. Então, Juliana, quando a gente fala assim, não pensa em limão, qual a primeira coisa que você pensa? No limão. Acontece.
E é porque você é tonto? Não, é porque o seu cérebro vai buscar, como ele sabe o que é um limão, ele vai buscar o limão para ir não pensar no limão. Ai meu Deus, pensei no limão, nossa, não. Entendeu? É quando você para meditar que você fala assim, não vou pensar em nada. A meditação tá errada quando você para e fala, não vou pensar em nada. Porque aí você começa a pensar em tudo. Por quê? Porque o não para o seu cérebro não existe. Então, tudo que você fala não, ele vai buscar a referência do que é. Porque ele não sabe, ele desconhece o que é não. Isso é a neurociência que fala, tá? Não é o abraçador de árvore, não é os coaching de plantão que fala, não. É a ciência. Então, você tem que aprender a trabalhar com o seu cérebro da maneira como ele funciona. Então, a reatividade, ela tem a ver com a sua ideia, a sua imaturidade, talvez emocional, de ou fugir e negar o medo, fugir e negar o desconhecido, fugir e negar o risco de perder o que é melhor um pássaro na mão do que dois voando, né? Então, ou a sua reatividade está ligada a isso, ou ela está ligada a você estar conformado com aquilo. Então, eu tô aqui, tá gostosinho, tá quentinho. Mas tá quentinho, mas não é bom para você. Mas você se conforma ali. Então é o seu ego falando para você permanecer onde você tá, porque se você sair vai ser pior. Sabendo disso, o que a gente faz agora, Inácio? A gente vai lá e age diferente. A gente vai lá e começa a pensar diferente. A gente vai lá e começa a praticar. No início é fácil? Não, e não é para ser fácil. Não é para ser fácil, gente. Eu dei o exemplo ontem do andar, né? A criança começa a engatinhar. Eu dei esse exemplo ontem. Você acha que é fácil uma criança andar? Lógico que não. Olha uma criança andando para você ver. É horrível, é desafiador, é difícil. Mas você pode perceber que a criança sempre está dando risada. Se ela for de uma família, né, que dê risada, ela sempre está se divertindo que ela está começando a andar. Ela está se divertindo no processo. Porque é isso, é um processo. E por ser um processo, ela faz da maneira mais fácil, da maneira mais tranquila e da maneira mais segura que ela pode fazer para ela. E aí as coisas ficam muito mais fáceis para ela ter o resultado que ela precisa. Agora responde uma pergunta para mim. Quando você... Vamos voltar lá para a escola, tá? Para a faculdade, para a escola, para o nosso meio social. Quando você está na igreja, ou quando você está na escola, ou quando você está na faculdade e chega alguém novo, chega alguém diferente. Só tá eu e você, tá? Aqui. Me responde uma coisa. Como é que você reage quando você está ali no meio do seu grupo, da sua panelinha, e aí chega alguém novo? Oi, tudo bem? Eu sou a Fernanda. Como é que vocês estão? Qual é o nome de vocês? Tenta buscar na sua memória agora como é que você se sente quando chega alguém novo na sua rodinha, no seu meio social ali. Eu sei que faz tempo que a gente não tem o meio social, porque a gente tá preso em casa, né? Já 3 meses já. Mas tenta lembrar, resgata aí na sua memória. Se a sua resposta for, a última vez que chegou eu não gostei da pessoa, eu olhei assim, Se a sua resposta foi ouvir o bico, você pode ser uma pessoa reativa. Esse pode ser um sinal real de que você é uma pessoa reativa. Ou seja, você reage ao que acontece. Aí a Juliana tá falando, se sente ameaçado, né? Se você sente isso, se sente ameaçado, então pode ser um sinal de que você é uma pessoa reativa. Fernanda, então esse é o melhor exercício, tá? Pra gente fazer hoje. Então,
tenta buscar esse sentimento, tenta buscar essa sensação, esse pensamento que veio da última vez que alguém entrou novo no seu grupo. Se o seu sentimento foi esse, eu me senti ameaçada, ou eu me senti encurralada, ou eu me senti desconfortável, ou meu amigo olhou mais para ele do que para mim, pode ser um sinal de que você é uma pessoa reativa. Lembra que eu falei lá no início da aula, do jeito que você faz uma coisa, você acaba fazendo todas as outras. Então, se você é essa pessoa que é reativa, a sua tendência, Vivi, é você, sempre que você tiver um problema, você vai buscar uma forma de ou responsabilizar alguém, ou culpar alguém, ou passar para alguém. Batata quente, sabe? Hoje eu tô bem escolar, né? Batata quente. Então alguém joga para você, você joga longe. Você não quer aquilo para você, né? Então você acha um meio, uma forma de você passar para o outro, de você jogar para o outro. Por quê? Porque se você pegar para você, ai meu Deus, a batata quente está aqui. O que eu tenho que fazer com ela? Eu tenho que resolver, né? Eu tenho que resolver. Ah, ela tá quente, então o que eu tenho que fazer com ela? Eu tenho que esfriar. Eu tenho que esfriar para poder comer. Entendeu? Então, se na hora que aquilo aconteceu, você teve uma sensação, um sentimento, você pode, não é que você é, tá? Porque aqui, né, não dá para determinar nada, eu não sou psicóloga. Mas assim, você pode estar desenvolvendo ou ter desenvolvido na sua vida a reatividade. Você reage muito mais do que você age. E aí, como é que a gente faz para mudar? Para mudar? A gente vai lá e enxerga o porquê. A gente vai lá e enxerga o senão. Então, vem comigo. Chegou alguém novo. Eu olhei. Aí eu olhei e falei assim, ih, vai roubar meu lugar. Por quê? A primeira pergunta é assim, por que eu senti isso? Olha para você. Por que eu senti isso? Vamos pegar esse exemplo do roubar o meu lugar? Então eu senti isso porque eu não estou segura comigo, porque eu não tenho todo o conhecimento técnico necessário, porque eu estou supervalorizando as outras pessoas e me subestimando. Por que eu senti que alguém podia roubar o meu lugar? Por quê? Por quê? Entendeu? Para um minuto e faz esse exercício. Esse exercício muda a sua vida de uma forma que você nem imagina. Porque é quando a gente resgata os nossos padrões mentais que a gente consegue quebrar. Enquanto eles são ocultos, a gente vai sempre manter o mesmo discurso, a mesma ideia de que, ai, porque eu não tenho oportunidade, o coronavírus, a quarentena, o fórum agora prorrogou para julho, São Paulo também prorrogou para julho, a quarentena, então é sempre o outro, nunca sou eu. E o que eu faço no meio disso? Ah, eu não tenho cliente por causa da quarentena. Eu não tenho cliente por causa da distância. Eu não tenho cliente por causa disso, eu não tenho cliente por causa daquilo. Mas nunca é por causa sua, né? É sempre o externo, é sempre o outro que faz alguma coisa, certo? E quando você sempre tem uma desculpa, você não faz o que precisa ser feito. Se para tudo eu dou uma desculpa, para tudo eu... não aconteceu porque não tinha que acontecer. Se tem uma frase que eu odeio é essa. Não aconteceu porque não tinha que acontecer. Essa é a melhor desculpa do mundo. Eu vou usar um termo bem pesado para você ficar com dor na consciência se você já usou essa desculpa, tá? Como o Karnal fala, né? Sorte é desculpa de vagabundo para não fazer o que tem que fazer, né?
Eu parafraseio o Karnal e falo que é porque não tinha que ser. Isso é a desculpa de vagabundo que não quer fazer o que tem que fazer. Porque, tem que arregaçar as mangas para fazer acontecer. Pra coisa andar, você tem que arregaçar as mangas, baby. Senão você não faz. Não arregaça as manguinhas, não. Fica aí sentadinho. Ó como eu tô agora, sentadinha, recostada na cadeira. Fica aí recostada na cadeira para ver se meu tom de voz não fica mais baixo, para ver se você não vai dormir no meio da palestra, porque eu estou reagindo e não agindo. Entendeu? Então, a partir de agora, é a gente fazer exatamente aquilo que a Juliana está falando. Todo mundo tem suas lutas internas. Todo mundo, Ju, 100% da humanidade tem suas lutas internas. Se você é um humano, tem raciocínio, se você tem uma cognição perfeita, você tem suas lutas internas. Até o melhor, Freud tinha as lutas internas dele, né? Jung tinha as lutas internas dele, né? Todo mundo tem suas lutas internas. Mandela tinha, Jesus Cristo tinha, Gandhi tinha, Madre Teresa de Calcutá teve. Todo mundo tem suas lutas internas. Tem algumas pessoas que as lutas internas são tão grandes, gritantes, que elas ficam muito evidentes. Tem outras pessoas que as lutas internas são tão ofuscadas e tão ocultas que até o melhor psicólogo demora para perceber que ela tem, porque ela consegue forjar tanto uma ideia de que ela é tão perfeita que até os melhores psicólogos conseguem, perdem ali a saída e não conseguem achar, o que dirá ela mesma, né? Porque ela trabalhou tanto nela mesma para ocultar aquilo que hoje ela parece, né, que não tem nada, mas todos nós temos lutas internas a superar. Agora a gente precisa decidir. Eu vou viver com ela mesma, e aí eu vivo uma vida reativa, ou eu não vou viver com ela mesma e eu vou agir, e eu vou decidir. Decido que quero mudar, mudo. Decido que quero fazer diferente, faço. Vai ser fácil decidir fazer? Não. Não vai. Então, já tô te dizendo agora que sim, é difícil. Sim, é doloroso. Sim, é pesado. Eu já estou te dizendo antes de você começar. Para depois você não falar assim, tá vendo? Aquela droga da Fernanda falou que era fácil. Não, baby, não é fácil. Não é e não é para ser. Você levou aí 40 anos para formar essa pessoa que você é hoje. Então para de ser louca, doente e querer em 2 dias mudar completamente sua personalidade que você levou 40 anos para fazer. Respeita a sua história. Respeita a sua história. Respeita você. Então a decisão é hoje. A decisão é agora. Olha, eu tenho esse padrão. Eu sempre reajo. Ok. Então agora que eu sei que eu sempre reajo, só por hoje eu vou agir. Quando meu corpo gritar, reage, eu vou respirar fundo e eu vou inovar, eu vou fazer diferente, eu vou reagir. Só por hoje. É só por você e é só por hoje. Não precisa muito. Para de querer resposta mirabolante, coisas mirabolantes. Por que o gordo nunca emagrece? Porque ele leva 30 anos para emagrecer 40 quilos. Aí ele quer, em 2 meses, emagrecer 40 quilos. Ele pode até conseguir, né? Porque ele está ali determinado, ele pode até conseguir. Mas sabe o que vai acontecer em seguida? Ele vai engordar o dobro. Sabe por quê? Porque ele não preparou a cabecinha dele para ser magro, com menos 40 quilos. Ele não preparou a cabecinha dele. Ou seja, ele não preparou o organismo dele para comer menos, para ter uma reeducação alimentar. Ele restringiu tudo. E, gente, nós somos primitivos, sim. Toda vez que eu restringo tudo, quando abrir a porteira eu pego tudo de novo. Porque o meu eu instintivo, o meu eu animal, o meu eu primitivo, ele está em mim.
E quanto mais eu nego esse eu primitivo, menos eu vou ser madura, menos eu vou crescer, menos eu vou amadurecer. Eu preciso confrontar esse eu primitivo, deixar ele falar, para eu falar, opa, quem manda aqui é o eu consciente, é o eu do futuro. Quem manda agora é o eu consciente, é o eu do futuro. Então eu preciso agora decidir se eu quero continuar reagindo, ou se eu quero começar a agir. Quer um exemplo? Você está num casamento horrível, ruim. Aí você fica ali ruminando na sua cabeça tudo que você gostaria de fazer, falar, gostaria de mudar. Aí você não muda. Aí vem o seu marido ou a sua mulher e começa a falar. Aí sabe o que você faz? Porque você tem raiva, porque você não teve iniciativa. Como assim você está terminando comigo? Sou eu que quero terminar com você? Você não ouve o outro. Você cega e surda. Você fica cego e surdo. Por quê? Porque você está reagindo ao movimento do outro. Por quê? Porque você ocultou aquele movimento que você queria ter feito. Eu queria ter ido lá e falado. Eu queria ter ido lá e terminado. Então, quando vem terminar comigo, que direito é esse? Como assim você vai terminar comigo? Olha pra você, entendeu? E aí eu não ouço o outro. Agora, pelo contrário, se eu sei que nos meus outros relacionamentos sempre eu fiquei ruminando e o outro vinha e decidia, então peraí, dessa vez não. Na primeira coisa, eu vou chegar e falar, olha, eu não gostei disso. Sabe o que vai acontecer? De repente, como ele é uma outra pessoa, ele vai reagir de uma forma que a gente vai amadurecer a relação e a gente vai permanecer mais tempo juntos. Por quê? Porque eu me permiti fazer diferente do que eu já fazia antes que me machucava. Entendeu? Eu permiti fazer diferente por mim o que eu já fazia antes que me machucava. O que eu fazia antes que me machucava? Todo relacionamento meu, eu ficava engolindo sapo. Aí um belo dia a pessoa olhava pra mim e falava, então eu vou embora, eu não quero mais. E eu ficava com ódio da pessoa. Eu ficava com ódio da pessoa porque ela terminou comigo e era eu que tinha que terminar com ela. Entendeu? Então agora que eu sei que eu faço isso, eu tenho esse padrão. Opa, no primeiro sapo que eu engoli, eu já tô consciente do meu padrão. Então eu já decidi ali, naquele dia eu decidi. Então no primeiro sapo que eu engoli, eu falei, opa, peraí, não tá descendo. Não vai descer não. Não, volta sapo. Aí eu vomito em cima dele. Aí eu falo pra ele. Aí eu falo. Eu decidi. Entendeu? E aí como é no início, não tem toda aquele craca, não é um iceberg, né? Porque as relações, elas morrem porque elas se tornam icebergs, né? As pessoas deixam um iceberg aqui, ó. E o iceberg nunca é o topo, né? Ele é sempre de baixo. O baixo dele é enorme. Então, não é um iceberg, é só um topinho, é só uma pedrinha. Quem sabe a gente não reconstrói o relacionamento? E a gente constrói, eu vou ser uma Fernanda nova, num relacionamento novo, eu não vou repetir padrão. Isso acontece muito, a mulher fala assim, eu tenho dedo podre para homem. Não é que você tem dedo podre para homem, é que você tem um padrão mental que te faz escolher ficar confortável e conformada sempre na mesma forma. Sempre da mesma forma. Entendeu? Na mesma forma, da mesma forma. Língua portuguesa, só ela dá isso pra gente, né? Então, pensa nisso. Domingão gostoso, tem alguns lugares com sol, tem outros com neblina. De qualquer forma, tá bom pra ficar quentinha, porque a gente não pode sair, né? Então, pensa isso aí na sua vida hoje. Digere essa hoje. Rumina essa hoje. Pensa nessa hoje. Você quer continuar reagindo ou você quer agir, afinal de contas? Você merece ter o melhor da sua vida. Mas quem decide o padrão de melhor é você. Quem decide o que é bom para você é você. Os meus padrões são forjados e criados por mim dentro do que eu acredito.
Para algumas pessoas é ruim, para outras não. Entendeu? Então, é para você, é sempre você, não sou eu, né? Então, muito obrigada por vocês terem permanecido aqui. Essa é a jornada da advocacia. Se ainda não se inscreveu no workshop gratuito, que está na bio com mais de 26 horas de conteúdo já gravado e já lá disponível para você, se inscreve. Fernanda Ferreira Advogada no Instagram, para vocês poderem ter a oportunidade de mudar a mentalidade, de mudar a forma de pensar, de agir, de viver a vida de vocês, né? Então, Juju, Vivi, obrigada e até a próxima. Fernanda Ferreira, na jornada da advocacia, reverbera comigo. Obrigada! Beijo, gente. Tchau.